Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia. Na aula de hoje, vamos trabalhar com o componente curricular das Ciências Humanas, História e Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. O tema da nossa aula de hoje, ele vai trabalhar um pouco sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena. A gente vê aí duas leis. A lei de número 10.639 de 2003, essa lei ela foi alterada pela lei 11.645 de 2008, é a lei que incorpora o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo das redes de ensino. E aí nós, professores, devemos trabalhar sobre esta temática, uma temática tão importante e tão rica para o nosso conhecimento, para a nossa formação enquanto cidadão. Mas antes da gente especificamente entrar neste conteúdo, eu lembro que na última aula eu deixei um desafio para vocês sobre os meios de comunicação e os meios de transporte. E aí, quem respondeu esse desafio? Chaminézinho já respondeu, já fiz a correção. E aí vamos ver aí, vocês estudantes que estão em casa, se realmente fizeram, se acertaram, como é que vai ser. O primeiro desafio, eu mostrava essas três imagens e pedia para que vocês dissessem qual desses meios de transporte é terrestre, aéreo e aquático. E aí? O meio de transporte terrestre, nós temos, diante daquela imagem, o trem. O aéreo, o helicóptero e o aquático, o navio. A segunda pergunta do nosso desafio, ele diz o seguinte: quais são os meios de comunicação que você usa para se comunicar? Eu coloquei aqui o exemplo que Chaminézinho trouxe. Ele disse que adora se comunicar pelo celular, redes sociais, Chaminézinho? Mas você aí de casa pode ter outros meios de comunicação, tá? Pode elencar mais de um também. Feita a correção do desafio, vamos agora identificar um pouco, algumas características dessa cultura afro-brasileira e indígena. E aí, para marcar esse tema, nós vamos falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, que foi, dia 20 de novembro. Mas às vezes a gente fica se perguntando o motivo dessa data, o motivo desse 20 de novembro. E aí esse 20 de novembro, ele marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, tá? Que foi lá no período de 1695, quando ele teve ali sua vida ceifada, E aí Zumbi, ele foi um dos negros que resistiu ali, que formou o Quilombo dos Palmares, em Alagoas, e que formou-se ali uma grande quantidade de pessoas que fugiam daquelas atrocidades, que era o período da escravidão, aquele momento em que eles eram altamente tratados como uma forma desumana, principalmente nos engenhos, por meio do trabalho ali forçado, trabalho escravo. E aí, quando foi nesse ano de 1695, Zumbi dos Palmares ele foi morto. E aí ficou marcado na nossa história, para que nessa data a gente consiga fazer uma reflexão. Não apenas neste dia, mas aí todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, é importante que a gente reflita sobre a situação dessas pessoas que foram maltratadas e que a gente precisa colocar na nossa prática, no nosso conhecimento, um pouco de respeito a respeito dessas pessoas, assim como de outros povos tradicionais, de outras pessoas, como mulheres, indígenas, os indígenas que a gente já trabalhou em aulas anteriores, tá? Então, na aula de hoje, especificamente, a gente vai se ater apenas à parte da etnia negra, tá? Então, aí fica o registro, do que é esse Dia da Consciência Negra. Falar nesse momento é a gente pensar mais uma vez que a nossa cultura
né, a nossa formação brasileira, ela está atrelada a 3 povos, né, de extrema importância. Ela está atrelada ao indígena, ela está atrelada ao negro e está atrelada ao europeu. Então eu coloquei uma perguntinha aqui: quem é o homem brasileiro? Né? Você que está aí em casa, quem é o homem brasileiro? Somos nós, né? Sou eu, a intérprete, você que está assistindo, chaminézinho, tá? Então, quando eu digo isso que somos nós, é porque nós somos diversos. E aí apresento aqui o quadro Operário, de Tarsila do Amaral, onde a gente percebe essa diversidade étnica que existe aqui no nosso Brasil, tá? No nosso território. E aí, devido, né, a essa questão que remonta ao período colonial, nessa cultura afro-brasileira, quando o tráfico transatlântico de escravos forçou milhões de africanos a virem para o Brasil, assim foi formada a maior população de origem africana fora da África, tá? Então, aqui no Brasil, a gente teve aí o nosso território como um grande celeiro, aí, um grande momento, celeiro não, perdão, um grande momento de vinda, né, desses povos africanos, e aí marcou essa grande quantidade de pessoas, né, de negros africanos aqui no território. E que vieram, a gente já sabe, daquela condição, né, nos porões dos navios, que não tinha um ambiente limpo, não tinha um ambiente arejado, né, ali todo acorrentados, fazendo suas necessidades fisiológicas naquele lugar, pessoas falecendo naquele ambiente, sendo jogadas em alto mar para servir de alimento, né, aos peixes. E aqueles que chegavam aqui, né, ainda ia passar pelaquela escolha do que seria mais forte, né, do que seria ali para servir como mão de obra escrava. Aqui eu trago 2 imagens, uma mostrando, né, o porão do navio, a situação degradante que eles eram trazidos. Essa segunda imagem é do engenho Massagana, e aí quando a gente fala do engenho é importante frisar que foi um ambiente que serviu ali para empregar essa mão de obra, né, escravizada. O engenho que é representado pela Casa Grande, pela senzala, pela moenda, né, pela igreja, a capelinha. E era local onde a gente presenciava essas situações, onde os negros africanos, eles trabalhavam nesses locais, tá? Nessa produção da cana-de-açúcar. Produção essa que fazia com que movimentasse a nossa economia. As leis abolicionistas, a gente teve várias leis, tá? Mas aí eu trouxe em destaque essas 4. É importante a gente frisar que essas leis abolicionistas, ela também vai ter suas falhas, tá? A primeira lei é datada de 1850, é a Lei Eusébio de Queiroz. Esta lei, ela proibia, tá, o tráfico de escravizados. A segunda lei abolicionista que eu destaco é a de 1871, Lei do Ventre Livre. Então, ela tornava livre os filhos, né, de escravos, porém, esses filhos, eles tinham aí, por exemplo, né, de que prestar trabalho ao senhor até os seus 21 anos de idade. Qual a falha dessa lei? Né? Quando essa pessoa tornava-se livre, quando chegava ali, né, no mundo lá fora, ela não ia ter família, não ia ter ninguém. Então, eles iam ficar à margem da sociedade. Assim como a lei do sexagenário, que foi de 1885, que tornava livre, né, os escravos a partir de 60 anos. Da mesma forma, né? Quando chegava naquele mundo lá fora, o que era que ele ia se deparar? Ora, eu passei toda a minha vida sendo escravizado e agora, né, tenho aqui a minha libertação, mas também não tenho para onde ir, eu não tenho família, eu não tenho onde morar. E eles foram ali formando, né, o que a gente hoje conhece por comunidades, que eram as favelas, tá? Consequentemente, essa lei do sexagenário, ela também vai trazer aquela ideia da expectativa de vida, né? Uma pessoa que passou toda a vida sendo massacrado,
né, sendo explorado, a expectativa de vida era baixíssima, né? Raramente você atingia os 60 anos de vida. A Lei Áurea, né, que foi a lei aí assinada pela princesa Isabel no ano de 1888, que dava aí liberdade aos escravizados, sem compensações aos senhores. E aí eu destaco, né, aqui na cor azul, que a abolição foi o começo de uma luta pela igualdade que permanece até os dias de hoje, né? E aí quando a gente fala essa luta por igualdade, a gente vai destacar mais na frente algumas ações afirmativas, né, que até hoje a gente luta para que o negro, para que as minorias, né, presentes na sociedade tenham essa igualdade em seus direitos. Mas aí pensar, né, nessa cultura afro-brasileira, é importante também destacar as contribuições que nós temos, né, na nossa cultura. E aí a primeira contribuição que eu destaco é na música e na dança. Então, olha o slide, quanto de características, né, da música e da dança a gente tem presente aqui no Brasil. Então, a influência afro-brasileira, ela está presente em expressões como o samba, o jongo, o carimbó, o maxixe, o maculelê, tá? A capoeira também, né, é uma luta, tá aí presente na nossa realidade. Eles utilizam instrumentos variados com destaque para o afoxé, o atabaque, o berimbau e o tambor. Essas imagens representam muito bem um pouco dessas características da música e da dança. Mas aí a gente também não pode deixar de citar uma importância que foi, né, e que é a nossa culinária e a religião. Na culinária, a gente destaca vários pratos, né? Eu sempre tenho o costume de dizer que os pratos aí da culinária baiana, né, traz muito essa representatividade dessa cultura afro-brasileira, até porque está presente ali, né, o que a gente chama de um tempero mais apimentado, né, um tempero com dendê, por exemplo, né, aquele tempero mais forte. E aí isso é essa representação dessa cultura afro-brasileira. Então a gente vai ter como exemplo, tá? As panelas de barro, leite de coco, feijão preto, quiabo, dentre muitos outros, né? Esses alimentos vai ter destaques também o vatapá, o acarajé, né, o quibe nordestino, preparado com carne de sol ou charque, e a feijoada, né, que aí nos domingos, nos feriados, né, a gente costuma comer essa feijoada, que traz essa memória dessa cultura afro-brasileira. A religião, né, quando a gente fala da religião da África, né, de matriz africana, e também a gente já trabalhou em aulas anteriores nessa questão do preconceito que existe ainda, né, principalmente no que diz respeito ali à religião do candomblé, da umbanda, né, e que naquele momento em que os negros escravizados eles queriam, né, praticar, trazer um pouco dessa religiosidade, tivemos aí a presença de um sincretismo, né, esse sincretismo com o catolicismo, porque traz, né, essa característica que pudessem realizar essas práticas religiosas, né, africanas secretamente, associadas aos santos como os orixás, uma vez que a conversão era apenas aparente. Então assim nasceram esse sincretismo, tá? E aí a gente destaca a umbanda e o candomblé. Nas nossas palavras também que utilizamos, a gente tem presenças de palavras, né, de cunho africano. Então eu trouxe essa imagem com várias palavras que a gente costuma falar no nosso cotidiano, né? São 15 palavras de origem africana, como por exemplo, a imagem aí representa um pouco dessas palavras, né? O moleque, né, aquele menino ali que está, né, danadinho ali, fazendo um monte de brincadeiras, né, que não para quieto, uma atrocidade só, aquele moleque, caçula, o candomblé, o axé, o abadá, a muvuca,
a quitanda, o fubá, o dendê, a macumba, a cachaça, o dengo, o cafuné, né? Aquele cafunézinho que a gente gosta ali na hora de dormir, a criançada também gosta, né? A gente jovens, os adolescentes, os adultos, né? Quem não gosta de um cafuné, quem não gosta de um dengo. E o cachimbo, tá? São palavras de origem aí africana. E o racismo, né? Tão importante a gente trabalhar sobre essas questões que, por mais que a gente venha aí mais de 500 anos, né? Foram mais de 3 séculos de escravidão e a gente percebe que o preconceito, o racismo, a intolerância ainda persiste na sociedade, né? A discriminação, ela persiste. E aí eu trouxe 2 imagens, né, 2 manchetes de jornais muito recentes, desse ano de 2022, que retrata, né, casos de racismo. Um, por exemplo, aconteceu, né, agora, né, no mês de novembro, em relação a uma mulher negra que foi acusada, né, de furtar objetos de uma loja aqui de Pernambuco, onde, né, pelo fato de sua etnia, de sua cor, né, ser negra e a etnia dela, ela teve essa acusação. Dentre outros fatos, dentre outros assuntos, né, que a gente vê rotineiramente essa situação de racismo e de preconceito e de discriminação. E aí, para sanar, né, como se fosse aquele pedido de desculpa por todo esse sofrimento que essa minoria, né, seja ela o negro, seja as pessoas LGBTQIA+, seja as mulheres, que são vítimas aí de discriminação, a gente tem as ações afirmativas, tá? Que são políticas públicas focais, voltadas para grupos que sofrem discriminação, seja étnica, racial, de gênero, religiosa. Essas políticas afirmativas têm como objetivo promover a inclusão socioeconômica de populações historicamente privadas de acesso às oportunidades. Eu coloquei ali, né, que são políticas públicas, mas a gente também tem algumas ações afirmativas no setor privado, tá? E aí essas ações afirmativas, elas têm esse objetivo de promover essa igualdade, esse acesso a essa oportunidade, seja no mercado de trabalho, seja em universidades, tá? Para tratar por igual essas pessoas que ao longo da história elas foram vítimas, né, de uma exclusão. O nosso desafio, ele tá um desafio assim bem importante, muito massa, para que a gente observe a nossa família e a nossa comunidade, tá? Eu peço nesse desafio para destacar dentro da sua comunidade ou na família pessoas de etnia negra, fazendo um breve relato, uma breve biografia dessa pessoa. Aqui eu trouxe algumas personalidades, né, do Brasil, tá? Mas você vai destacar na sua comunidade e vai dizer qual a importância dessa pessoa, seja na família, seja na comunidade. Então aqui eu trouxe Carolina, Maria de Jesus, Machado de Assis, Pelé, Dandara, que são figuras que trabalharam, né, que mostraram um pouco dessa luta, né, do povo negro aqui no Brasil. E você vai trazer, né, essa figura da sua família, que tem a etnia negra, mas que vai mostrar o quanto essa pessoa ela é importante. Para que a gente, né, deixe aí a nossa marca de eliminar da nossa sociedade todo tipo de preconceito, de racismo, de intolerância, certo? Espero que vocês façam aí o desafio. Ah, professora, eu não tenho na minha família pessoas de etnia negra, mas você vai ter na sua comunidade, né, no seu bairro. Então, destaque aí para que esse desafio seja levado também
para a escola onde vocês estudam, para que aconteça, né, um debate entre os seus colegas e entre o professor da sua sala de aula. Espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!